Veja, nesse verso 6 que foi abordado aí, não é que a palavra de Deus, ela não falhou, não é que haja falhado. A palavra de Deus não falha nunca. Deus, ele é preciso no que ele fala, não é? Ele fala com propriedade. Isso faz parte da soberania do eterno e único Deus, Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, que se contrapõe, não é, plenamente com esse Deus Trindade, que os concílios religiosos lá de Niceia, de Constantinopla e outros estabeleceram, e que quebra a soberania do Eterno, não é? Porque se passa a ter três dirigentes, né? Assim, três mantenedores do universo, e a gente sabe que isso não é um fato. Eu olhava para a Lua nesses dias agora com a minha esposa, e eu via aquele astro ali suspenso, irmãos. Isso aumenta muito a nossa fé, a nossa confiança nesse Deus eterno que deseja a salvação de todos nós. E esse é o tema aqui primordial de Romanos, né? A salvação do povo do eterno. E ele não faz acepção de pessoas, ele pode eleger a quem ele quer, mas isso é dentro de um plano global. Quando Deus predestina alguém, ele o faz para a salvação, e todos nós fomos predestinados para a salvação. O desejo no íntimo do Eterno é a salvação de todos, né? E quando se fala na eleição, que começa aqui, dá-se a entender um pouco a partir do verso 6, vai até o verso 11, né? E outras partes, né, dos escritos do apóstolo Paulo. Então, as pessoas entendem de uma maneira errônea a eleição como sendo uma determinação antecipada do Eterno, independente de qualquer rumo que a pessoa venha tomar. Mas a gente sabe que isso não é um fato, não é? O Eterno, ele não age dessa forma. Se a gente olhar, por exemplo, o que está no verso seguinte ao 6, não é? Quando fala aí, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Israel será chamada a tua descendência, não é? E mais à frente, quando a gente chega lá no verso 12, pelo qual a gente já passou na live passada, o mais velho servirá ao mais moço, não é? Como está escrito, eu amei Jacó, porém aborreci Esaú. Irmãos, isso já foi escrito lá por Malaquias, não é? Malaquias capítulo 1, deixa eu ver aqui, Malaquias capítulo 1, versos de 1 a 3, não é? Veja que esse relato, ele primeiramente, que está aí em Romanos, o apóstolo Paulo tirou lá de Malaquias. Malaquias capítulo 1, de 1 a 3, não é? Note que isso foi escrito muito tempo depois da história que aconteceu lá entre Jacó e Esaú, não é? Então, essa eleição, e é bom que a gente lembre, por exemplo, até nos dias de hoje, quando se elege alguém, como é que se faz isso? Primeiro, os candidatos se inscrevem, depois eles apresentam as suas plataformas de ação, os seus currículos, né? São submetidos à apreciação, qual é a sua proposta de ação, e depois, então, isso dentro de um regime democrático, então as pessoas elegem alguém, mas elegem por quê? Dentro de todo um contexto. Então, o Eterno oferece a salvação a todos, alguns aceitam, outros rejeitam. Por exemplo, Esaú tinha grandes bênçãos diante dele, propostas pelo Eterno, a primogenitura, não é? Mas a gente já viu isso, né? Hoje a gente está passando assim rapidamente e aprofundando em algumas coisas, mas ele foi leviano. O outro
seguiu as orientações, né? E o Eterno, então, o confirmou. Jacó passou a ser Israel, de Israel as 12 tribos e assim por diante. Então, meus amados, é muito importante que a gente entenda isso dentro de um pano de fundo muito amplo, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Imagine, então, uma pessoa que já foi predestinada para se perder e, de repente, ela crê, ela aceita o Salvador, né? O Eterno não faz isso, né? Então, irmãos, esta certeza nós temos de um Deus soberano, mas, sobretudo, um Deus de amor, um Deus de bondade e um Deus, sobretudo, de justiça e de equidade.